Bom dia, 7º ano, mais uma vez aqui, o professor Eduardo Moura aqui no estúdio, no colégio, beleza? E vamos aqui dar continuidade, né? Vamos dar continuidade ao capítulo 2 da unidade 3, que tem como tema as ideias que justificam o absolutismo. Vocês devem, né, se lembrar que na aula passada eu trabalhei o conceito de poder absolutista, beleza? Hoje nós vamos trabalhar quem? Hoje nós vamos trabalhar as ideias que justificam essa forma de governo, beleza? Porque como eu já falei na aula passada, o absolutismo foi uma forma de governo, um modo como a sociedade foi governada durante a chamada Idade Moderna, beleza? Idade Moderna, vejam bem, 1453, 1789. E aqui agora nós vamos para a página 412. Vamos aqui para a página 412 e vamos estudar, né, a fundamentação filosófica, certo? Vamos estudar os autores. Eu vou falar aqui um pouco dos autores que justificaram, ou seja, que teceram, que formaram, certo? Que engendraram um argumento para poder justificar esta forma de governo, esse modo como a sociedade era governada, em que o rei, como vocês sabem, no absolutismo, estava acima de tudo, inclusive acima do corpo jurídico da sociedade. Ou seja, o rei estava acima das leis, beleza? Se ele está acima das leis, significa dizer o quê? Que ele pode tudo. No poder absolutista, no absolutismo, em teoria, o rei pode tudo. Seu poder é ilimitado, beleza? E vou fazer aqui a leitura, né, desse pequeno parágrafo, certo? E que equivale... e depois eu vou fazer a leitura, certo, desse quadro que tem os principais teóricos do absolutismo, né? Onde tem Maquiavel, onde tem Jean Mondin e onde tem Hobbes, beleza? Então vamos lá, dando início à leitura, as partes mais importantes eu paro e explico para vocês. No absolutismo, o poder estava centrado no rei, ou seja, o poder estava com o rei, o poder estava concentrado com o rei. Mas este tinha ao seu lado a legitimidade garantida por teorias que justificavam sua soberania absoluta. Ou seja, filósofos que justificaram, que teceram um argumento racional no que se refere a essa questão desse excesso de poder. Dessa forma, inúmeros intelectuais e pensadores desenvolveram teorias e ideias a respeito do novo sistema de governo. Lembrando que esse sistema de governo é o sistema de governo que vai prevalecer no mundo moderno, né? Vocês vão ver lá no 8º ano o que é que a Revolução Francesa faz. A Revolução Francesa, ela vai acabar, ela cava um buraco e enterra esta forma de governo, porque essa forma de governo já não é mais compatível com os interesses do dinheiro, ou seja, com os interesses do negócio da burguesia. Nesse contexto, essa forma de governar, beleza? O modo como o Estado moderno foi organizado interessou a burguesia nesse primeiro momento, beleza? E que essa discussão ela vai se aprofundar principalmente a partir do ano que vem nas nossas aulas sobre a Revolução Francesa no 8º ano, beleza? Entre os pensadores daquela época, destacando, nós vamos ter Nicolau Maquiavel. Maquiavel escreveu um livro, gente, que ainda hoje é lido na universidade, que é O Príncipe. Inclusive, esse livro eu já li ele, eu acho que umas 10 vezes. Nós vamos ter Jean Mondin, lembrando que Jean Mondin, ele já vai partir, ele já defende
defende a teoria do direito divino dos reis. E nós vamos ter Hobbes, né? Hobbes que vinha a ser um contratualista. Beleza? E aqui eu vou fazer a leitura, certo? Vou fazer aqui a leitura. Vou começar aqui por Maquiavel. Maquiavel, 1469-1527, ou seja, Maquiavel nasceu e Maquiavel viveu nesse contexto histórico em que o Estado moderno europeu, certo? Nesse contexto de surgimento do Estado moderno europeu, beleza? E por isso que ele vai tecer, ele vai criar, certo, uma filosofia que vai justificar o excesso de poder que os monarcas absolutistas têm. E nós vamos ter Mondin, né? Jean Mondin, lembrando que é francês, não se lê Jean Mondi, é Jean Mondin, 1529-1596. Acreditava que um poder soberano forte era a chave para garantir a paz e a prosperidade do povo. Para ele, a soberania precisava ser absoluta e perpétua, de modo que o rei soberano devia prestar contas apenas a Deus. Ou seja, aqui ele é um defensor da teoria do direito divino dos reis. Ou seja, o que é que essa teoria afirma? Ela diz o seguinte, que esse excesso de poder que o monarca tem, foi Deus que deu. Então, tudo que o monarca fizer aqui no mundo dos vivos, ele não presta conta, ele não enfrenta nenhum tribunal, beleza? Nenhuma lei, certo? Ele não vai prestar conta dos seus atos a ninguém aqui na Terra, certo? Porque, presta bem atenção na lógica do pensamento. Se foi Deus que deu esse excesso de poder, então esse rei, ele não pode enfrentar um tribunal humano. Esse rei, o tribunal que ele irá enfrentar será um tribunal, certo? Um tribunal divino, ou seja, ele vai prestar conta de seus atos somente a Deus, beleza? E nós vamos ter Hobbes, né? Hobbes defendeu a ideia de que os seres humanos necessitam de um governo. E governo, meus amores, nada mais é do que a dominação do homem pelo homem. Governo nada mais é do que um grupo, e que é um pequeno grupo, que a gente vê isso na história da humanidade, é um pequeno grupo que manda, que domina, que governa a grande maioria. E a gente, certo, não percebe isso, principalmente nos dias de hoje, que essa dominação, ela está mais ocultada, ok? Ela está mais disfarçada, né? Pois viviam em um estado de natureza. O que é esse estado de natureza? É um estado pré-ético, né? Em tal estado de natureza não há ordem, certo? Não, inclusive não há lei. Se não há ordem aqui, quando ele diz que nesse estado de natureza não há uma ordem, ou seja, não há um conjunto de leis, certo? Para equilibrar, né? Para mediar as ações entre os indivíduos. E cada um defende os próprios interesses, desejando unicamente a autopreservação, né? E a obra, que inclusive essa obra eu tenho na minha biblioteca, né? A obra mais conhecida de Hobbes vem a ser o Leviatã, né? Ele compara ao Estado, né, a esse Leviatã, né, a essa figura, né, essa figura existente, essa figura bíblica, ok? Então aqui, né, vou terminar aqui, vou ter que encerrar aqui minha aula com vocês, lembrando que esses teóricos, eles justificaram, certo, esse excesso de poder dos monarcas absolutistas europeus. Então, fiquem em paz, fiquem com Deus.